Salve, salve família, como é que vocês estão? Bom, vocês viram aí que os dois últimos documentários foram sobre os anos 60 e 70. Trouxe ali detalhes sobre grandes atletas e como eles faziam para também se preparar ali nos campeonatos de fisiculturismo e como era um pouco sua rotina de treino e alimentação. Hoje a série continua, porém eu vou trazer duas décadas, tá? De uma vez só. Vou falar sobre o fisiculturismo dos anos 80 e 90. E por que eu vou mesclar eles junto? Bom, pelo simples fato de que um deu início à melhor era do outro. Então, bora lá! Os anos 80, ele marca o início da ciência no fisiculturismo. E os 90 foram a consequência direta dessa ciência. O que começou como controle, estratégia e método, terminou com massa extrema, densidade absurda e físicos nunca vistos antes. Então vamos lá, para a era do controle, anos 80. Nos anos 80 ali, o fisiculturismo, ele começou ali uma nova fase, tá? Uma fase que o esporte começou a ser tratado como um processo e não somente esforço, tá? Por que processo? Porque tinha um processo de descanso, de treino, alimentar, e ele começou a ser respeitado dessa forma. O nome que simboliza essa década é Lee Haney. Haney trouxe um físico grande, largo e extremamente equilibrado. Ele não buscava apenas tamanho, mas longevidade e consistência. Então vocês veem que o físico do Lee Haney, ele era um físico grande, tá? Bem denso para a época ali. É um físico que a gente não tinha naquela época. Poucos atletas conseguiam essa densidade, esse volume, essa maturidade muscular, que hoje é chamado de maturidade muscular. A filosofia de Haney, ele era bem simples ali, tá? Bem do que a gente tem hoje em dia, tá? Apesar de ser uma era old school, hoje é o que muito se fala no new school, que é estimule, não aniquile. Ou seja, estimular o seu músculo, não depredar ele. Você não deve exaurir o seu músculo a um ponto que você possa criar uma lesão e ficar sem treinar. O que você deve fazer é estimular ao máximo ali o seu músculo, tá? E ali, com toda essa filosofia, tá? De estimule, não aniquile, nos anos 80 que começou a ficar ali mais organizado o quê? As divisões de treino. Ou seja, eles dividiam melhor os grupamentos musculares, qual músculo ficaria antagonista, ficaria melhor com o sinergista, e por aí vai. Eles começaram também a fazer ali muita importância no que? Na execução. Enquanto nos anos 60 e 70 a gente tinha execuções ali, não erradas, mas sim execuções que eram feitas naquela época, pois tinha poucos conhecimentos, poucos métodos de estudo, nos anos 80 eles começaram a priorizar um pouco mais as execuções. Então quando você falava de fisiculturismo nos anos 80, não era só apenas força e tamanho, era também estratégia, tá? Tudo ali se baseava numa estratégia de divisão de treinos, de descanso, de alimentação e recuperação também. E Júlio, a alimentação dos anos 80 era diferente dos 60 e 70? Não diferia muita coisa, porém, foi nos anos 80 que começou os atletas a pensar no quê? Quantidade de proteína que eles ingeriam por dia, distribuições das refeições. Por exemplo, enquanto se comia muito no almoço e muito na janta, um exemplo simples, eles começaram a fazer o quê? A dividir essas alimentações. E aqui eu não estou colocando café da manhã e ceia, tá? Eu estou colocando as duas refeições principais ali. Porém, eles começaram a dividir mais ali essas refeições ali, até mesmo ali para ficar uma estratégia boa de alimentação durante o dia e para ficar mais fácil a sua alimentação, tendo em vista que a rotina deles era muito puxada. E nos anos 80 também, eles começaram a fazer o quê? Controle gradual de gordura. Ou seja, enquanto nos anos 60 e 70 o consumo de gordura era desenfreada, nos anos 80 eles começaram a pesar um pouquinho o pé no freio em questão à gordura. Por quê? Começaram a vir estudos, começaram a ver que a gordura em excesso não estragava o shape deles, mas poderia colocar eles numa retenção hídrica maior, em algo um pouco mais afastado do shape que eles desejavam ali, né? Mas a base de toda a alimentação continuava sendo ovo, frango, carne vermelha, arroz, batata, aveia.
Sim, alimentação básica, tá? Coisa bem simples. Porém, só que com tudo isso aí, era um planejamento alimentar, era algo ali que eles começavam a fazer com uma dedicação um pouco maior, esse planejamento alimentar, né? E também nos anos 80 ali, começou a surgir ali a suplementação, no caso, né? Eles começaram a se suplementar mais. Que nos anos 70 começou ali a surgir os primeiros wheys, mas os atletas eles não tinham costume de se suplementar com isso. Então nos anos 80, com os primeiros wheys que saíram, eles passaram ali a se suplementar, começaram a usar a suplementação nas suas dietas do dia a dia. E ali vinha proteínas em pó, aminoácidos, vitaminas, né? Começaram a ganhar muito espaço ali também. Porém ainda era tudo muito básico, era tudo muito simples, tá, para a época. Porque como eu disse, começaram a sair os primeiros whey, né, as primeiras proteínas em pó nos anos 70. E nos anos 80 eles começaram a criar esse hábito de se suplementar com aminoácido, com proteína, com vitaminas, né? Então o que acontecia? Era uma forma simples de fazer, mas era algo que assim, isso vai trazer uma performance legal para o seu shape, vai trazer uma performance legal para o seu corpo. Então eles começaram a fazer isso com mais frequência, porque já estava presente na mentalidade deles que eles precisariam mudar cada dia mais, cada ano, se apresentar melhor. E esse terreno aí foi fértil para o que viria depois. Mas o que viria depois? O que vinha depois seria os anos 90, o nascimento dos maiores monstros, onde tinham-se shapes absurdamente grandes. E se os anos 80, como eu citei no início do vídeo, ele foi o que trouxe a ciência para os físicos, para os fisiculturistas, para as academias, os anos 90 trouxeram a essência ao extremo. E o nome que define essa grande virada de chave, que define essa grande mentalidade, é nada mais, nada menos do que ele, Dorian Yates. Dorian ele mudou completamente, tá, o padrão do fisiculturismo. Seu físico não era apenas grande, era denso, espesso e brutal. Costas largas, músculos tridimensionais e um nível de massa que o esporte nunca tinha visto. Quem já viu alguma apresentação do Dorian Yates, tá? Alguns vídeos, viu que realmente ele era enorme. O cara, ele era pancada de grande. E foi ali nos anos 90, com toda a sua metodologia que ele começou a implantar, que ele começou a trazer, começou a passar para alguns atletas e outros, que começou a nascer a chamada Era de Monstros. Por que Era de Monstros? Porque diferente dos anos anteriores, tá? Dos 70, 60, 70 e 80, os anos 90 trouxeram o quê? Menos volume, mais intensidade, séries levadas ao limite absoluto. Ou seja, eles treinavam com menos carga, só que porém mais intensidade, mais concentrado, e as séries elas eram levadas até o limite, porque muitas vezes eram até a falha. Ou seja, enquanto nos anos 60, 70 e 80 tínhamos treinos engessados com os pensamentos de quanto mais carga, maior a gente fica, e tinha um treino com base de 15, 10 repetições ali, aqui passou o quê? Vamos pegar um pouquinho menos de carga, vamos trabalhar mais intenso esse movimento, mais devagar esse movimento, e vamos fazer séries aí de 20 a 30 repetições. Era o que muitos atletas faziam na época. Na época dos anos 90 também, o método HIIT ganhou muita força, tá? O que era esse método HIIT? Poucas séries, cargas altíssimas, execução controlada e falha real. Ou seja, enquanto num treino normal você faria 4 séries, num HIIT você faria 3. Um exemplo, tá? Se você fazia com 40 quilos, determinado exercício, você ia passar a fazer com 50, 60. Só que bem lento, bem controlado mesmo, tá? E você realmente chegava na falha real em todas as séries ali. Então, ou seja, não era só sobre quantidade, era sobre o impacto máximo no músculo. E tudo isso era o quê? A ciência que veio do translado dos anos 80 para os anos 90. A alimentação dos anos 90. Bom, a alimentação nos anos 90 ela começou a se tornar um pouco mais agressiva. Os atletas eles faziam o quê?
Eles consumiam grande quantidade de proteína, grande quantidade de calorias e dietas altamente estruturadas. Então, ou seja, eles começaram a passar a comer o dobro de proteína, ingerir o dobro de proteína, o dobro de calorias. E a dieta dos caras era altamente feita ali, tipo, pensada para o ganho de massa muscular e para o ganho de definição, o famoso cutting. Então, se você procurar, você vai ver muitas fotos aí, algumas fotos dos atletas, os maiores nomes, tá? Muitas vezes gordos, tá? Por quê? Porque eles comiam muito e comiam demais mesmo. O maior exemplo que a gente tem aí é o Jay Cutler. Se você procurar ver várias fotos dele aí, cheinho, né? Então, ou seja, nessa época a comida já não era mais o combustível, mas era ferramenta de crescimento extremo. E na verdade a comida continua até hoje, né, cara? Se a gente for parar para analisar assim, a comida ela continua sendo até hoje o maior X ali para você poder crescer, né? Então, assim, se você treina bem, você vai comer bem. Não tem um meio termo para isso, não existe segredo para isso. E a mentalidade nos anos 90, ela começou a mudar. Ela começou a mudar. Por quê? Porque nos anos 90, o fisiculturismo ele começou a ser mais solitário e mais focado, tá? Então, ou seja, era menos glamour, mais isolamento, mais obsessão. Por quê? Um exemplo. Eu apresentei um físico esse ano, só que eu peguei tipo o terceiro, quarto lugar. Só que minha obsessão é o primeiro lugar. E eu vou fazer para chegar lá. Então, o que eu tenho que fazer? Nem que eu tenha que me isolar, nem que eu tenha que treinar na academia mais vazia, no horário mais vazio. Eu tenho que fazer isso. Então, ou seja, o atleta realmente ele vivia o processo, né? Ele era treinar, comer, dormir no outro dia. Treinar, comer, dormir. E assim, era a vida dos caras. Porém, a estética não era tão assim, não tão importante. O que era mais importante era o quê? Era o tamanho. O tamanho, nessa época dos anos 90, falava mais alto. Por isso que no início do vídeo ali, da segunda fase do vídeo, eu coloquei que é a era dos monstros. E o maior legado dessa transição dos 80 para os 90 foi o quê? Que a união dos 80 e 90, eles deixaram marcas profundas no fisiculturismo. Ou seja, a ciência entrou no esporte, coisa que não se tinha antes. A intensidade redefiniu limites. O padrão físico mudou para sempre, que a maior dos físicos hoje em dia são inspirados nos anos 80 e 90. Então, ou seja, sem nos anos 80, os maiores nomes, os monstros dos anos 90, eles não existiriam. Porque os anos 80 foi a base que começou a permitir essa transição, né? Começou a permitir a nova vista dos atletas aí dos anos 90. Então seria impossível, tá? Eu trazer os anos 80 separado dos anos 90. Porque foi uma junção tão boa e tão magnífica para a década, que, como eu disse, começou a vir a ciência, ou seja, começaram a pensar mais no treino. Nos anos 90, alguns atletas começaram a separar melhor essa divisão, alguns treinadores começaram a estudar melhor sobre as divisões de treino ali, embora ainda estudo era muito pouco, tá? Mas tinham sim artigos, tinham sim métodos e tinham sim ali jeitos de fazer os treinos, tá? Então, assim, não tinha como deixar essas duas décadas separadas. E eu não sei se nos próximos vídeos eu conseguir separar as décadas também, tá? Porque uma começou a puxar a outra, e é o que vem acontecendo até os dias de hoje. Então, ou seja, a ciência dos anos 80 construiu a base, e a obsessão criou e cria monstros, pois o fisiculturismo muda mente e físicos desde ontem e hoje, e permanecerá mudando. Se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou do conteúdo, até mesmo se você não gostou e tem uma crítica a deixar, eu peço que seria muito importante a sua inscrição no canal e também o seu like. Até o próximo conteúdo, galera. Valeu!